Boa noite, Marcos. Como vai? Tudo bem? E aí, boa noite, Luxor, tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo Boa noite para todos. bem. Zé Poesia, tá bom? Pedro chegando aqui na live, também o pessoal da Exa Editora. Muito boa noite para vocês, sejam todos bem-vindos, tá legal? Em primeiro lugar, tá? Queria agradecer muito sua presença, tá, Marcos, aqui no Jardim de Luxor. Obrigado aqui por ter aceito o nosso convite. A proposta que a gente tem aqui na live dessa noite é ter uma conversa descontraída sobre os nossos trabalhos artísticos, para trocar impressões, falar um pouquinho aí das nossas inspirações, falar do nosso processo criativo, mas sempre tendo em mente que hoje aqui a estrela principal não são os poetas, é a poesia. Vamos falar da poesia, vamos recitar poesias e falar um pouco sobre a nossa criação, mas sempre com foco de trazer aqui para os nossos espectadores o que nós escrevemos, né? Os nossos textos. Sempre nessa dinâmica, a gente vai fazer leituras alternadas dos nossos poemas, mas antes disso, vamos falar um pouquinho da gente também, tá bom, Marcos? Tá bom. Eu sei que você acabou de lançar um livro, né? O Átomos e Bactérias. Queria que você falasse um pouquinho para a gente desse livro. Tá, o Luxor, eu que agradeço o convite, tá bom? O Átila, não sei se ele está aí, não está presente, ele que falou de você, ele passou o contato, e eu que agradeço aí a participação, tá bom? Claro. Tá, então, falar um pouquinho, né, do livro. Bom, ele foi lançado um mês passado, no final do mês, né, no final de abril. Eu tenho ele aqui, né, o Átomos e Bactérias. A capa tá aí, né, então... eu estou muito feliz, né, fiquei muito feliz mesmo com a realização dele, porque leva muito tempo essas coisas, né, e a gente vive uma angústia de sempre... Será que vai sair? Será que eu vou ter a coragem, o ímpeto, assim? Você tem que ter garra, né, coragem na hora de publicar e, né, e tornar público algo que não necessariamente, né, deve se tornar público. Você vai criando, vai vivendo e transformando, né, experiência em arte, em literatura, e a gente nunca sabe onde vai dar. Então, quando eu acho que tem muitos anos que eu venho trabalhando nessa ideia, né, do Átomos e Bactérias. É um nome interessante, estranho, muitos amigos pediram para tirar esse nome, isso daí não é nome de livro de poesia, né, e então depois de muitos anos, né, a gente realiza, isso é muito satisfatório. É o meu terceiro livro, tá bom? Eu tenho aqui o segundo... Os demais aí, então. A Aurora dos Corpos. A Aurora dos Corpos. A Aurora dos Corpos. Esse é o primeiro? E esse aqui é o segundo. E o primeiro é o Velocidade da Carne. Ótimo. Então, todos, se você procurar Marcos Arraes, né? Deixa eu ver, cadê meu nome aqui? Eles estão a IS, né? Eles estão que nem na Exa Editora, você pode comprar o digital, o impresso, na Amazon. Os três estão na Amazon. Então, se você procura... Então dá para comprar o livro físico e também o e-book. Isso, também o e-book. Muito legal. Então, o Átila está aqui falando que foi um prazer e honra, em nome da Exa, né? Foi um prazer e honra imensa participar de pertinho de todo o processo de produção do seu livro, tá, Marcos? Então, a Exa deixando sua manifestação aí, tá bom? Então, foi legal produzir esse livro aí com você. Eu também gostei muito de conhecer o Ashley, gostei muito do trabalho deles. Foi bem bacana mesmo. Bem bacana. E o caminho para que se adquira os livros, claro, vai ter lá o link na editora Exa, que é a editora, né, do livro. Isso. E como é que faz também entrar no seu perfil também? Tem como adquirir diretamente com você? Explica aí para as pessoas como é que faz para adquirir o livro. Tem um mês, na verdade, como esse tem um mês, foi um longo processo, né? Então na verdade, estou comemorando. Eu não organizei isso de adquirir direto comigo, né? Por isso estão nessas plataformas. Então, eu não tenho organizado isso, tipo, de levar para o correio, a não ser que a pessoa esteja aqui eu estou em São Paulo, né? Esteja aqui em São Paulo, tenha um contato aqui comigo, né? Porque eu já tentei até fazer isso nos outros livros, de eu mesmo mandar e no correio, mas não rolou.
ir no correio, pegar a fila do correio e mandar, e sei lá, esse processo, e eu não me dou bem com essa história. Então, por enquanto, quem estiver aqui, a gente está sempre na cidade, né? A gente se encontra, ou Qual no cidade, Saraus. qual cidade você está falando, Eu Marcos? estou em São Paulo mesmo, capital. Paulo mesmo, né? Teremos outros lançamentos, festinhas, né? Eu faço uns lançamentos com música, então tenho muitos amigos músicos, então eu faço uns recitais, uns concertos, então são interessantes. Então estejam convidados, assim, né? Também me acompanha, né? No Marcos Arraes 1, aí eu vou estar sempre divulgando os eventos, né? Claro, claro. Mas isso aí porque eu tô meio em festa ainda, né? Saiu o livro. Sabe quando saiu o livro, você tá... O filho nasceu, né? Enfim, né? O filho nasceu, o filho nasceu. Perfeito. O filho nasceu. Bom, mas vamos deixar aqui o @ seu endereço no Insta, tá bom? Para as pessoas Tá que vão ver a live posteriormente. Tá. Marcos Arraes, fala aí como é que para as pessoas te acharem no Insta. Marcos Arraes 1, tá assim, 1. Tá, então é isso, pessoal. Sigam lá, tá? O Marcos, acompanhem o trabalho dele, que vale muito a pena. Um alô aqui também para o Douglas Galvão, que entrou na sala. Denis e também a Daniele Vasconcelos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live aqui da noite. Legal. Então, Marcos, eu desejo muito sucesso para você nos seus projetos artísticos aí, pessoais, tá bom? Que venham outros livros, além desses 3, posteriormente. Claro, você acabou de lançar ele, tem que comemorar mesmo e festejar, porque sabe como é trabalhoso o detalhe de revisão, publicação, lançamento, né? E tem que passar um tempinho comemorando mesmo, para depois pensar em outros projetos, né? Queria só aproveitar também para falar aqui dos meus 2 livros. Não tenho 2, não tenho 3 como você, mas estou no segundo. O primeiro livro foi o Aurora Tardia, também pela editora Hexa, tá bom? Olha, a nossa grande parceira. Esse livro foi lançado em março do ano passado, né? E esse ano eu consegui lançar o meu segundo livro aqui, o A Sincronia Perfeita. Os 2 você consegue adquirir também pelo site da editora Hexa e também pelo meu perfil. Tem uns exemplares, quem quiser autografado pode entrar diretamente em contato comigo, tá bom? Vou ter muito prazer de atender. E os nossos poemas que vão ser lidos esta noite, não preciso dizer, estão todos contidos no nosso acervo imenso de 5 obras, né? 3 suas e 2 minhas. Então é isso, né? Só para deixar claro ali da onde que vem, né, os textos dos poemas que nós vamos ler. São desses 5 livros aí, né? E olha só, pessoal, deixar o convite para vocês, tá bom? Tá tendo um sorteio em parceria com a Efêmera Sintonia e a editora Hexa de um exemplar do livro impresso do A Sincronia Perfeita, tá bom? É uma edição bacana aqui, ilustrada, tem umas ilustrações separadas por capítulos, tá bom? Tá bem bacana, vocês vão gostar. Participem do sorteio, as orientações estão na publicação aqui no perfil Jardins de Luxor, e em 18 de junho, numa live especial, a gente vai ter o sorteio desse livro. Eu vou mandar autografado para qualquer lugar do Brasil com frete grátis, tá bom? Então já tem aí 66 pessoas já participando, muito feliz aí com a adesão das pessoas, e eu acredito que teve ou vai ter um sorteio também do seu livro Átomos e Bactérias. Já foi, né? Foi domingo passado. Já foi, tá. Então, aos mesmos moldes, né? Quem participou, por favor, do sorteio do Marcos, né? Do livro do Marcos, do Átomos e Bactérias, por favor, também participe do sorteio do A Sincronia Perfeita. Aproveitar aqui para fazer o nosso marketing pessoal, não é verdade, Marcos? Então, para começar, né, a leitura dos poemas, temos separados aqui alguns textos, né? Então vamos começar com o primeiro da noite. Tira uma dúvida, antes de começar, Marcos, os seus poemas, você gosta de escrever poemas sem título? É uma opção? Ou eles têm um título? Não, eu tenho, falar um pouco do trabalho. Não, por exemplo, no Velocidade da Carne, eles têm título, né? E eles têm uma proposta, um tom, né? Eles têm um certo tema e uma ideia estética, né? O segundo também, eles têm título, e eu trabalho com poesia visual, né? Se você virar as páginas, são sempre misturo, né? São poesias visuais mesmo. Uma poesia imagem concreta, né? Trabalhando com as formas. Não é concreta porque ela não faz essa passagem mais
forte, né, mais dura com a imagem, é mais sutil. Então, eu acho que dialogaria mais com a visual, né, com a poesia visual. Não pretende ser poesia concreta, né? Não tem essa pretensão, não, longe disso. O átomos bactérias, ele é numerado, então são 124 poemas numerados sem título. Então eu prefiro botar os números dividido em 4 capítulos. Um capítulo que trata, o primeiro chama as obras, né? Depois o segundo, as almas, depois as mortes e o último, asas. Tem a ver com os temas, né? Com cada capítulo com essa temática. Fazer humano, um desejo mais profundo humano, a morte, a questão da morte, e o último, a questão da liberdade. E são poemas condensados, né? São poemas diferentes dos outros, onde eu procuro reduzir ao máximo mesmo, né? Subtrair a palavra. Na verdade, eles são, cada número, cada poema é um micropoema, aquela ideia de micropoema, é um verso, né? Na verdade, eles tem um ou outro, são poemas mais longos, mais raros, né? Eu vejo assim o livro como micropoemas, ou também eu vejo ele como um poema inteiro, né? Não como mais o livro inteiro é como se fosse um poema só. Eu também vejo assim. São propostas diferentes, né? Muito rico, muito versátil você, é interessante. E curioso também que o A Sincronia Perfeita, ele também está dividindo, classificando, agrupando os poemas por capítulos. Então vamos fazer o seguinte, a cada poema que a gente for lendo, nós vamos dizer qual capítulo do livro, ou do meu ou do seu, que o poema está incluído, para contextualizar também aqui o nosso espectador, né? Acho que vai ser bem interessante. Eu vou começar com o seu aqui, com o meu, que é o número 23. O 23? Eu vou ler o seu, tá? 23. Tá bom. Isso. Tá. A vida se alonga. Esse daí é um dos únicos longos, né? Esse é longo, né? Mas assim, aquele longo também que não é cansativo, né? Eu não considero médio, não considero longo, mas vamos lá. A vida se alonga e se retrai nas linhas de tua mão, no desfolhar das horas, na secura e vitalidade dos seus galhos. A vida não pede tempo, não pede por amanhã, quem sabe, não pede pelo renascer do que já era, não pede pelo agora numa gaiola, não pede por um presente preso, à espera da página branca, e que define-a como folha morta, porque as raízes da vida caminham por vias perfeitamente tortas, em alegrias, luta e terror. Crescem sem cessar em paraísos abismais, em infernos luminosos, muito bem sabemos, e como gostaríamos de poder contar. Mas as palavras desistem em paralisia diante dos corpos radiantes dos pássaros, livres como anjos na paisagem, a cantar a poesia de um mistério que não cabe na linguagem. Belíssimo poema, muita sensibilidade. Gostei dessa metáfora misturando aqui questões de uma árvore com fases da vida, contrastando raízes com flores, com a palavra, com toda essa simbologia do caminhar, do desenvolver da vida humana. Queria que você falasse um pouquinho mais ali da profundidade desse poema, das metáforas que você usa. O meu poema, então, posso falar dele, né? Ele vai caminhando por vias perfeitamente tortas, né? Até ele chegar no mistério que não cabe na linguagem, né? E o que eu poderia falar desse poema, né? Eu não gosto muito de falar dos poemas, porque eles são abertos, né? Com essas metáforas, com essas voltas assim, eles são abertos abertos à interpretação, né? Mas acho que ele fala, por exemplo, da dificuldade, né? Ele fala da natureza um pouco da nossa existência e do mistério da nossa existência, não da nossa, mas da existência ela mesma, e da impossibilidade de dizer, né? De falar. Então, todo livro, assim, especialmente, não todo livro muito de poesia se depara com isso, a dificuldade mesmo de dizer algo, né? De afirmar algo, de contar uma história, e também de falar
daquilo que é inefável mesmo. Por exemplo, tem um poema aqui que eu gosto muito, que é o 3, que é do capítulo As Obras. Por exemplo, ele explica um pouco, porque ele vai explicar o que é o livro. Tudo o que disser será muito vago. Como me fazer compreender? A vida é algo tão absurdo e largo que juro, fraquejo, duvido, e aqui comigo acho que não consigo. E é isso é um átomo ou uma bactéria. E daí é o número 3 e o livro tenta, né, desfolhar, usando a mesma metáfora, desfolhar essa busca, né, a busca. É uma língua pela palavra. Uma linguagem por si mesma subjetiva, né? É. A gente tenta aproximar e traduzir como uma forma de criar esse link entre a nossa linguagem, entre a linguagem poética, nosso pensamento e o pensamento dos leitores. Mas muito legal essa percepção assim do poema por você mesmo, né? Acenar aqui para o pessoal do Poeta em Construção, que está aparecendo, está chegando aqui. O Marcelo também, o Rio que Passa. Boa noite, pessoal, tá? Sejam bem-vindos aqui. Mas muito gostei das suas metáforas e da profundidade também do poema, tá, Marcos? Queria ver, você trouxe alguma coisa, você tem uns poemas aí do Jardim de Luxor também para compartilhar conosco, não é isso? Eu posso ler um aqui? Claro. Depois eu leio hoje e começar com esse aqui, tá bom? Tá bom. O poema anterior, só antes de começar aqui, lógico que essa metáfora do folhar, desfolhar, o escrever, né, a linguagem se mistura, né, como é difícil falar, né, não tem como falar desse poema, então eu vou ler, eu vou trabalhar aqui, tem a ver esse tema aqui, que é o reflexivo, né? Reflexivo, sim. Eu lírico, que mais saberias tu de mim? Quais facetas me desvendaste em segredo? Ardiloso como és, sei que vives à espreita, aguardando uma chance para me despir. Por astuto, entretanto, sei como te iludir. Finjo ser verdade as mentiras que te confio. Tens uma parte já aprisionada no passado, tens outra, porém, ainda perdida no futuro. Inocente, tu lamentas perdas superadas, choras por amores há muito esquecidos, te consomes em tolas angústias infantis, dialogas com poetas mortos pela manhã. Não te engano por mal, apenas pagas o alto preço da insinuante ousadia de invadir o meu presente. E assim, sempre que assaz nós conversamos, consigo desfrutar de breves instantes de paz. Sorrateiro, sussurro versos brancos em sigilo, para que, mesmo atento, não me escutes jamais. Muito boa conversa com o eu lírico, né? Um bate-papo, né? Todo poeta tem seu bate-papo, suas horas de bate-papo com o seu eu lírico. Pode ser na hora do almoço, pode ser de madrugada, quando você acorda e não consegue dormir, pode ser quando você está olhando as estrelas de madrugada, mas você sempre tem aquela conversa com o seu eu lírico, né? Com o seu lado poético, com o seu lado que... Não é esse lado que abstrai. Chega junto, você chega, né? Chega junto. Mas esse poema foi para isso, né? Esse poema foi para dizer que tem uma parte do nosso ser, que é essa parte mais poética, que faz essas abstrações. Olha, agora eu vou falar de um amor perdido. Aí você faz um poema. Agora eu vou falar de uma situação, uma dificuldade, uma perda que eu superei. Aí você faz um poema. Então você se transporta como se tudo aquilo fosse verdade, como se você estivesse vivendo aquilo de novo. Ou cria uma situação hipotética que inspira um poema, mas que essa situação nunca existiu nem nunca vai existir. Ou você se imagina fazendo uma reflexão, uma releitura de um poema com outro poeta e começa a tentar entender o que o poeta disse com aquela obra. E aí, quem faz tudo isso é o seu eu lírico. Às vezes a pessoa pensa, você estava sofrendo quando você fez esse poema. Não, era o meu eu lírico, eu estou super bem, eu superei. Só que o meu eu lírico, ele não sabe que eu superei todas essas coisas. Então ele vai lá, escreve, coloca para fora. Então é um processo até terapêutico. Então eu resolvi fazer esse poema
meio que saudando, conversando com o meu eu lírico e dizendo, olha, coisas que eu te conto não são verdade, tá bom? Eu preciso que você acredite que eu ainda sofro muito por esse amor para eu conseguir transformar isso em poesia. Mas está superado. É mais ou menos assim. Ao menos comigo o processo poético tem essa abstração, né? Tem o baldez, a pessoa, e claro, o eu lírico é a parte de mim que abstrai, além do tempo e do espaço, e viaja em situações, em hipóteses, em conjecturas, em reflexões, em sentimentos que se misturam para ter aquela sensação de colocar em palavras esses sentimentos mais profundos, mais intensos. Então, todo poeta chega uma hora que tem uma conversa sincera com o seu eu lírico. E essa reflexivo foi a minha conversa com o meu eu lírico. Essa coisa tem a relação com o sofrimento é interessante, né? Porque não sei se você chamaria de essa a transformação, né? Isso aí tem muito na música, né? No samba, por exemplo, né? Que tem o lirismo e tem a perda, a saudade, né? A dor, aquilo que é doloroso, e nem sempre é aquilo que, como você disse, que já é superado, né? Alguma coisa que do passado que supera, mas não. Mas no samba, na arte, aquilo que a arte, a poesia faz você, né? É onde você, de alguma maneira, consegue dar sentido, né? Para a perda, o sofrimento, né? Então, nem sempre é uma coisa, não é assim, que é anterior, que pertence ao passado, mas realmente você vê muito no samba, né? Sim, essas posições, né? Sim. Então, e aquilo, assim, né? Exatamente, às vezes essas situações, elas não são concretas, às vezes é um somatório de experiências a todos os relacionamentos que eu tive relacionados à possessividade. Então eu transformo isso num tema. Não existe uma pessoa, uma situação, um aglomerado, um conjunto de situações que produzem a reflexão que vai dar numa música ou num... Eu acredito que isso aconteça com produção artística em outras vertentes também, não só na poesia, né? Porque, na verdade, a gente é como se processasse sensorialmente muitas e muitas lembranças, memórias, informações e conseguisse apresentar alguma coisa concreta, como uma pintura, uma música, um poema, né? Alguma coisa um trabalho, algo que você possa entregar e possa ter como um produto. Mas o que tem por trás dos olhos de quem produz, ali é uma infinidade de coisas, de questões, de inspirações. E é importante também, para mim é muito importante fazer essa divisão, né? O que é da minha personalidade e o que é o meu eu lírico, trabalhando tudo isso para conseguir processar e criar, né? O Tramos, boa noite, tá? Fidel também, boa noite. Mais gente chegando aqui. A Eglantin também. Boa noite para vocês. Gente, pode fazer perguntas aqui sobre os poemas. A participação de vocês é muito bem-vinda. Bom, vou ler mais um poema seu, então. Pode ser, Marcos? Você leu ou eu leio? Não, agora é minha vez. Eu vou ler o poema 36 do seu livro Átomos e Bactérias, tá bom? 36, tá bom. 36. Tá bom. Vamos lá. Os antigos viam estrelas fixas no céu, e ao centro, não o Sol, mas o estático planeta. Isso quando o conhecimento era de ponta. Aos atuais, certo é o eterno movimento, e a Terra, um grão de areia na praia deserta. Admitamos, o que sabemos já não é mais. Sempre ficamos para trás e viajamos passageiros de uma ignóbil ignorância. Bom, belíssima reflexão, é exatamente isso. Esse poema me fez pensar sobre a relatividade, né, dessas verdades absolutas que nós temos, né, em determinado momento do conhecimento humano. A própria ciência ela vai construir esse conhecimento com base no que se há de melhor no estado da arte, como você fala aqui, olha, mesmo com conhecimento de ponta, as pessoas mais inteligentes, com melhores equipamentos, nesse momento acreditam nisso. Tudo bem, daqui a um pouco vão vir novas verdades. Isso é uma crítica? Não. A ciência se constrói assim. Se constrói pela sua própria natureza, atualizando o conhecimento, com novos equipamentos, com novos conceitos. Só que a reflexão que o poema me trouxe é se nós não precisamos de parâmetros mais sólidos para nortear nossas crenças e nossos comportamentos. Porque há uma vertente, um excesso, às vezes, de cientificismo ou de ceticismo,
ou de até diagnosticismo, no sentido de falar, olha, eu só acredito no que a ciência prova. Só que a ciência prova coisas diferentes todos os dias, inclusive no mesmo ramo de conhecimento. Aqui a gente está falando um pouco de astrofísica, alguma coisa assim, mas quantas dessas teorias são aprimoradas ou modificadas aí em meses, anos, décadas, e dali, de repente, sua própria crença passa a ser uma coisa muito efêmera, muito volátil, porque se você fala, eu vou acreditar só no que está comprovado, se comprova coisas diferentes todos os dias. De novo, não é uma crítica, é assim que deve ser. Mas eu entendo que nós precisamos buscar parâmetros mais sólidos de direcionamento das nossas crenças e dos nossos comportamentos. Uns buscam no transcendente, outros na religião, outros na moral, outros nos costumes, outros na ética. Mas o fato é que não podemos ser excessivamente racional e pautados numa ciência que, pela sua própria natureza, se reinventa e se redescobre todos os dias. Foi essa a reflexão que eu trouxe. Quando você coloca aqui ignóbil e ignorância, eu não vejo isso como um peso ou uma crítica, porque é assim mesmo. O limite do conhecimento humano é o limite da ignorância humana. E é assim que vai ser enquanto nós estivermos descobrindo coisas. Então, precisamos ter um lado mais volátil, um lado flexível para compreender esses novos conceitos. E precisamos, no meu modo de entender, de elementos também mais fixos, mais tangíveis, em termos de crenças, para poder direcionar nosso comportamento. Às vezes a gente fala, o que eu vou comer? Eu vou comer ovo ou não vou comer ovo? Eu não sei, porque sai um estudo científico dizendo que o ovo faz mal. Daqui a pouco sai um estudo científico dizendo que o ovo faz bem. Daqui a pouco sai outro de novo dizendo que o ovo faz mal. E aí você fica naquela, afinal de contas, é para comer ovo ou não é para comer ovo? Mas enfim, é só uma brincadeirinha. Para qualquer ramo de conhecimento que a gente parar para pensar, a gente vai ver que é comum saírem estudos se atualizando, se contradizendo, se aprimorando o tempo todo. Então, tem que ter esse lado, essa abertura mental para tudo isso, como você coloca aqui no poema, de entender que não era como se pensava aqui, o movimento dos astros, mas, por outro lado, não podemos nos entregar de forma cética às descobertas da ciência, elas são verdadeiras, mas sim, meu modo de ser, o meu proceder, minhas crenças, minha conduta, talvez precisem de elementos mais sólidos para direcionar minha conduta e meu jeito de ser, senão, cada hora o meu proceder está indo para um lado diferente, como é a própria natureza das descobertas científicas. Foi essa reflexão que me causou o seu poema quando eu li. É sensacional, porque também, como é muito novo, né, o livro, eu não tenho ideia, a gente não tem ideia como as pessoas vão... É assim, né? Você escreve, você não sabe como é que as pessoas vão ler o seu poema. E você fez uma leitura muito legal do poema, e para mim é interessante, porque eles são curtos, né? É um poema, não é um poema. Se você ler o livro, vai falar que isso aqui nem é um poema. Eu falo assim, isso aqui é um átomo, uma bactéria, porque eu não escrevo. Mas esses micropoemas, eles têm uma ideia que eu falei, ignóbil, ignorância, é sempre uma coisa meio irônica, provocativa, né? Sim. Que ele provoca uma reflexão e uma certa perturbação, né? Esse daqui, por exemplo, está no capítulo As Almas. Significa o quê, assim, nas almas? É que faz parte de um desejo profundo humano, a vontade de saber, né? A vontade do conhecimento. E a gente lida com essa coisa, quando a gente fala em ciência, ou a gente está... que é uma arrogância, mesmo, ou da ciência, ou da religião, ou de qualquer esfera, né? Sim. Que olha para o mundo e acha que sabe alguma coisa, e a gente não sabe nada, né? Ou, sabe, a gente está mergulhado num oceano, né? Acho que é muito do tema, né? Do livro, de manifestações, e se você pergunta, for ver, você falou de um astrofísico, não? Alguém da cosmologia, ou da física, ou do cérebro, eles vão falar, a gente não sabe nada. E o que a gente sabe é tão precário. E isso que você falou, para você conhecer ou chegar perto, a gente precisa dessa humildade, né? Dessa humildade e se dar conta dessa precariedade. E não é só precariedade, porque o conhecimento que a gente adquire, porque me parece sempre que o humano fica tão narcisicamente olhando para assim, nossa, a ciência, eu como sei, e não vê assim
o encantamento do mundo, né? A imensidão que é a realidade, né? Quando você fala assim, o James Webb hoje está muito em voga nessas revoluções, tanto nas revoluções, né, do macro como as revoluções do micro, né? A gente vê os processos tecnológicos hoje, né, da física quântica, nem sei falar as partes do corpo humano também, de tudo. E aí a gente caminha muito sempre precariamente, porque você não consegue imaginar o que vem pela frente, e como todo conhecimento é deixado para trás. Então a nossa arrogância é uma coisa meio ridícula, né? Assim, né? Porque tudo é muito mais. Então, mais ou menos, é uma provocação. Ignóbil porque é meio provocativo mesmo. Você acorda. Acorda, Mas foi muito bem escolhido, foi um termo muito bem escolhido. Ele é provocativo na medida certa, né? Realmente é uma abertura, né? Alguém que é muito... A pessoa que é muito do meio científico, ela pode pensar, não, legal, eu sou muito racional e cético, mas deixa eu entender como alguém religioso entende o mundo, o universo, em vez de dizer, não, é tudo besteira. Ou alguém que é muito religioso, não quero nem ver a ciência, porque tá tudo errado. Vamos pensar o que essa proposta traz. Eu acho que quando se perde essa arrogância, pelo menos você está aberto a entender uma outra proposta, ainda que não seja a sua. Então, já que o conhecimento tem esse lado, às vezes, mais humano, às vezes mais racional, mais científico, e como estávamos comentando agora há pouco, né? Muitas vezes vamos buscar, sim, elementos talvez éticos, talvez até transcendentais religiosos, algo que paute nossa conduta e nosso proceder, já que a própria ciência nos traz achados tão mutáveis, tão dinâmicos, né? E, de repente, a postura de uma pessoa excessivamente religiosa pode ter mais estabilidade e previsibilidade do que de uma pessoa muito cética que só pauta pela ciência. Então, devemos escolher um lado ou outro, no meu modo de entender, não. Para determinados aspectos, talvez precisamos alimentar nosso proceder em cultura, em fé, em transcendência, e às vezes precisamos pautar nosso proceder em descobertas da ciência, que trazem avanços, que trazem... Ou seja, não é questão de ficar em cima do muro, a questão é que nós não precisamos fazer necessariamente uma escolha acreditando, com base na arrogância, de que o conhecimento que temos é o conhecimento e que ele vai resolver todas as questões, né? É uma reflexão muito interessante que seu poema traz. Ele provoca, mas provoca na medida certa para se pensar sobre essa postura, que é preciso ter um pouco dessa abertura mental para a visão do outro. Né? Para as nossas certezas, né? Tanto científicas quanto religiosas, para esse mundo de certezas, né? Então ele questiona essas coisas, assim, né? Mas muito bom. Eu fiquei devendo, tá, Marcos? Eu falei que ia dizer também de qual poema, de qual capítulo é o poema que você escolheu. O poema reflexivo vem do capítulo As Escolhas, que tem essa gravura no livro, tá bom? Na medida que a gente for lendo, eu coloco os outros também. É só porque eu falei que ia fazer, eu vi que você fez aí com o poema que eu escolhi, e aí também fiquei devendo essa informação, então já trazemos aqui. Agora é a vez de quem lê poemas. Eu leio, né? Quer que eu leia algum? Isso. Posso ler qualquer desses? Algum que você achou aí interessante, pode ficar livre para escolher. Não, todos, eu vou ler, depois eu leio, tem mais curto, depois eu leio o mais longo. Tá. É o lapso temporal, tá bom? Tá bom. Ontem, encantava-me desfolhar livros. Ó, desfolhar, né? Que tá lá, tá naquele outro poema. Ontem, encantava-me desfolhar livros. Hoje, me redimo em lágrimas redivivas. Amanhã, como seria poder sonhar? Ontem tingia em paredes tons coloridos. Hoje, me disfarço no lirismo das rimas. Amanhã, me caberia mais esperar? Devo resistir às maldições do passado ou me entregar aos delírios do futuro? Bom, lá pro seu tempo. Fica a dúvida, né? Fica a dúvida. O tempo dos três, né? Pergunta. A pergunta ali, é uma pergunta. Será que é uma pergunta
de angústia, uma pergunta de dúvida, né? Tem a ver com outro tema, né, inclusive, porque resistir às maldições do passado tem a ver com memória, né, que você falou, né, do lirismo, certo? Né? Isso, Né? isso. Foi uma reflexão sobre as etapas da vida. Até lembrei um pouco também do primeiro poema seu que Isso. nós lemos, né? Mas é uma reflexão sobre momentos da vida. Estava refletindo sobre a pessoa que eu era quando... O garotinho que eu era quando eu era criança, a pessoa que eu sou agora, e os caminhos que surgem, que me surgem à frente com a poesia. Por isso eu falo do lirismo das rimas no presente, e eu penso até que ponto as questões do passado nos prendem ou a gente deve meio que nos permitir um delírio no futuro de se abrir às diversas possibilidades. Então, uma reflexão temporal sobre o que éramos, o que somos e o que pensamos que poderemos ser no futuro. Essas referências ao desfolhar livros é, de fato, uma criancinha, um garotinho arrancando folhas de um livro sem, às vezes, compreender Não ali é uma, não é profundidade do uma que está metáfora. escrito, né? Uma forma infantil. Eu quis dizer que era uma forma infantil de tratar livros, né? E também eu faço referência em outros versos aí no começo a rabiscos, riscos na parede, porque quando eu era criança eu adorava rabiscar as paredes do meu quarto em tons coloridos. Então são duas referências. Quer dizer, quando eu era criança, o que eu fazia? Eu pegava o livro e desfolhava, e eu pegava lápis e pintava as paredes do meu quarto em tons coloridos. Hoje eu me de fato no lirismo das rimas. Hoje eu estou fazendo poesias com livros, usando a caneta, entre aspas, para compor poesias. E amanhã não caberia mais esperar o que que vamos ter amanhã, né? Eu vou ficar preso a essa maldição do passado, do que eu fiz, ou eu vou me abrir para o futuro, mesmo que sejam delírios, que sejam sonhos utópicos, quer dizer, até onde a experiência da literatura pode me levar, desde fazer poesias hoje até uma experiência infantil, e aí eu falo metaforicamente, eu não quero dizer só a criancinha rasgando o papel ou pintando a parede do quarto, mas uma forma mais superficial de lidar com a arte e a cultura, e agora me encontro no estado em que eu tento integrar essa arte, essa cultura de forma mais intensa na minha vida, e isso me convida a não mais esperar, a ir para o campo do delírio, entre aspas, de se abrir ao novo, a tudo aquilo que a arte pode produzir na vida. Então, é uma análise temporal de uma pessoa se olhando para trás, olhando para o presente, olhando para frente. Por isso que o nome do poema é Lapso Temporal. Lapso Temporal porque eu pensei, e se eu pudesse sair por um instante do tempo e fazer uma reflexão sobre passado, presente e futuro na minha vida relacionada à arte. Então, saiu isso, né? No futuro nós podemos ter delírios, no presente nós temos o lirismo das rimas, e no passado é uma forma de lidar com a poesia que era ou com a arte, que era quase uma brincadeira, né? E de repente tudo isso se integra, passado, presente e futuro, e eu consegui produzir esse poema, né? Esse poema, ele, inclusive, tem uma forma, ele tem uma métrica. Eu escrevo muito em versos livres, você deve ter reparado, mas esse poema ele é metrificado, ele tem ele tem escansão, né? E ele é uma forma fixa, né? Ele foi feito para ter uma forma fixa, esses versos. Ele é como se fosse uma forma reduzida do soneto. Ele tem três versos e depois duas estrofes de um verso só. Ele é um indrizo, né? Eu tenho dois indrizos nesse livro e esse é um deles. Então a forma é fixa e ele tem uma metrificação. Eu tomei o cuidado de fazer esse poema mais bem cuidado em relação aos parâmetros poéticos, né? Clássicos, para dar uma representatividade da poesia agindo na minha vida. Então, até isso não foi por acaso, tá? É de propósito que esse poema é um dos poucos que estão metrificados no livro. Os demais, a maioria deles estão em versos livres, que eu não sigo uma escansão necessariamente. Mas alguns poucos, esse é um deles, eu fiz questão de colocar dessa forma, para quem um leitor mais atento observar que, de repente, não foi por acaso que eu estou falando da importância ou dos efeitos da arte, da poesia na minha vida, que eu espero também que seja na vida das pessoas que leem o livro, que buscam, de alguma forma, se expressar ou consumir algum tipo de produção artística. E o tema tem algo que transcende o pessoal, né? Que é universal na medida em que todas as pessoas, todos nós, o tempo todo, nos debruçamos, estamos diante disso, né? Ou você está mergulhado, né, nas questões
lidando com as questões, com seus traumas, né? Com suas memórias, e ao mesmo tempo tem a pressão dos seus sonhos, que são os seus desejos, né? Então, assim, são delírios do futuro, mas são os seus sonhos, seus desejos, né? Sua vontade de novidade, né? A vontade do vir a ser, né? Então, assim, ele é transcendente também, ele fala com todo mundo. Né? Parece pessoal. Exatamente. Eu acho que fala com todo mundo. A pessoa se entregar ali e fazer as reflexões, ele termina conversando. Quem não se lembra das suas brincadeiras de criança, quem não lembra de sonhos do futuro, quem não lembra de como é sensibilizado por alguma arte no presente, então é bem... Deixa eu só... vamos ver em que capítulo que está esse livro. O nome do poema é... Lapso Temporal, não é isso? Lapso temporal. Temporal, ele vai estar no A Jornada, no capítulo 3, A Jornada, que fala justamente desse processo de autodescoberta, né? Esse livro ele fala muito de uma jornada pessoal, de perceber seus dons e os desafios que esses dons trazem. Ele fala no segundo capítulo das escolhas que você faz na vida relacionada a esses dons e esses desafios que você encontra. Depois ele fala da jornada que você empreende depois de fazer suas escolhas, e aí que entrou esse poema, né? Depois o próximo capítulo, o nome é Renascer, que fala de um renascimento que em algum momento surge pelo seu amadurecimento. E por fim, o último capítulo é o Jardins do Infinito, que está falando de uma situação hipotética, de uma plenitude que você alcança ao final do seu processo de crescimento pessoal. Legal. E que a poesia seja nossa companheira durante esses processos, né? Para tornar essa exposição de sentimentos, de trabalhar os sentimentos interiores mais fácil, porque eu não sei como funciona para você, Marcos, mas a arte, para mim, a escrita, ela é muito terapêutica, porque ela faz eu trabalhar os sentimentos, coisa que nem sempre é fácil de você fazer no dia a dia. Então, acho que a maioria dos escritores, me corrija se eu estiver errado, a gente escreve em primeiro lugar para nós mesmos, né? Porque é um processo terapêutico, é um processo de cura, e a partir disso é que as outras pessoas se identificam com o que a gente escreve, porque elas também estão vivendo os seus processos. E aí é que a magia da arte acontece, né? O Átomos, esse daqui, ele tem mais a ver com uma necessidade de... faz parte de tudo, né? Mas de memória. Então, ele está muito ligado a insights e a experiências oníricas. Então, tudo vem assim um pouco das experiências, imagens e temas de sonho e de insights, certo? Mas o Velocidade da Carne é o que você falou. Se eu não tivesse escrito esse livro, dificilmente eu estaria no mundo hoje. Já teria morrido. Então, também, é um livro de passagem. Mais que o livro é um amigo, né? Mais que o livro é um amigo. É mais do que um amigo. Um amigo é tudo, é mais. O livro, se eu não tivesse escrito esse livro, eu não teria suportado essa passagem, né? Porque tem a ver com essas emoções, com experiências, né, muito intensas de toda a ordem, e que na arte, né, na realização de cada poema, na confecção desse trabalho, eu encontrei um lugar muito bom, né, de estar, e que me ajudou demais, né, me ajudou demais. E o legal é isso, né, Marcos? Você já deve ter ouvido isso eventualmente, que às vezes outra pessoa lê o seu poema, o seu trabalho livre, e pensa, nossa, me alcançou, me atingiu. Ou seja, se você não tivesse escrito, também não teria ajudado outras pessoas. Causou uma reflexão que fez bem para a vida de alguém, melhorou o dia de alguém, melhorou a semana de alguém, melhorou a vida de alguém, por que não, né? Apesar da parte da leitura do que você escreveu. Eles são... Eu acho que a arte, assim, quando você escreve o seu livro, a gente sempre vai tomar muito, né? Me salvou pro pessoal, né? Eu que fiz. Mas é muito mais, vai muito além, né? É muito mais do que algo pessoal, porque a linguagem é coletiva, a experiência nossa é coletiva. Ainda mais as mentes. E escrevendo de forma metafórica, isso pode alcançar as pessoas de diversas formas, né? Exatamente. A poesia é muito poderosa. Boa noite aqui para Artéria Poética também, poeta Antônio Polícer, chegando. Já chegou faz tempo, né? Mas conseguindo dar o alô agora. E também para Joselita,
e para Cecília. Boa noite para vocês, tá bom? Obrigado, ficamos muito felizes com a participação de vocês aqui na nossa live. Agora chegou a hora de eu ler mais um poema do Marcos Arraes. Esse poema, não sei se eu tenho o número dele aqui, é o poema número 57 do livro Átomos e Bactérias. Então vamos lá. Você pode não crer no que eu digo, mas tudo o que vi da fresta da prisão, da gaiola dura, onde existia encerrado, não se resumiu ao asfalto gasto sobre o abismo da cidade louca, nem a fermentação do sêmen, suor e sangue coalhados aos litros dos gostos da noite contigo. Você pode não crer no que eu digo, mas da fresta da prisão, de escuro e impotência, da gaiola densa da inação, também vi, me deslumbrei, sem nenhum conflito, o esplendor da criação, e amei sem razão o infinito. Belíssimo. Obrigado. Quer dizer que, bom, dá para entender de várias formas, né? É um poema intenso, sem dúvida nenhuma. Fala de uma sensibilidade de perceber o que nem todos percebem, porque muitas pessoas vão estar nessa situação metafórica que você colocou da gaiola, do abismo da cidade louca, do escuro, da prisão, e não vão ter esse olhar, essa percepção de olhar pela fresta. Então ele fala de uma sensibilidade, fala de uma intensidade de perceber sentidos e expressões, e, na verdade, que são sutilezas, são coisas que, para perceber, as pessoas tendem a perceber só mesmo o abismo da cidade louca, não tendem a perceber o deslumbre aqui da criação, do esplendor, e de amar sem razão o infinito, que é fantástico esse seu final, tá bom? E esse deslumbre, no meu modo de ver, ele está muito nos olhos de quem vê, pela profundidade da qual você vê os fatos. Então, essa fresta que você coloca, claro, de forma metafórica, é a profundidade dos seus olhos, é a intensidade com que você vê o mundo. Qualquer um pode ver, mas nem todos percebem a realidade para além do que os nossos sentidos captam. E eu acho que foi muito velado essa questão que você colocou, e as metáforas foram bem colocadas, eu consegui entender dessa forma. E eu queria ver, eu consegui te entender, eu consegui perceber o que você conseguiu passar, porque o poema de tão profundo, às vezes eu percebo isso. Tem coisas que eu escrevo que eu vou perguntar para as pessoas depois e às vezes elas não retornam para mim o que eu gostaria que elas entendessem. Seu poema aqui é um pouco assim, enigmático, eu diria até transcendental, por colocar a questão do esplendor da criação, e me tocou, me sensibilizou, e eu queria até ouvir de você se eu tive a percepção correta do que você quis transmitir. Quer dizer, algo se esconde atrás dos fatos corriqueiros e ordinários da vida, e olhar pela fresta é justamente ter essa sensibilidade, essa intensidade, essa sutileza de observar que existe um esplendor por trás disso e que a vida não é só uma brincadeira de mau gosto para nos fazer sofrer, né? Tem coisas mais grandiosas, sublimes, escondidas aí, um propósito de criação, algo maior, que vai ser percebido para quem tiver essa sensibilidade de olhar pela fresta, né? E você colocou aí mais, eu entendo que é mais como uma capacidade sensorial ou cognitiva, ou até de percepção cognitiva, eu não digo só no sentido de inteligência, mas eu quero dizer mesmo no sentido de percepção e processamento de informações do mundo exterior, do alcance, do relacionamento entre esses diversos estímulos que a gente recebe diariamente, na verdade, desde que nasce, né? Eu acho que talvez fosse nisso que você estava pensando quando fez o poema, mas fica à vontade para me corrigir se eu não tiver pego aqui toda não, coisa. Imagina. É que os poemas, os nossos poemas, o lapso temporal, a gente, se você não fala que encantava-me desfolhar livros, quem lê não remete ao mundo infantil, né? Então, assim, então a gente tem uma liberdade, quem lê um poema, qualquer que seja, é um recriar o poema, né? É como um reescrever um poema. Então, assim, então eu vejo isso como uma possibilidade de abertura mesmo, né? Como tem a condensação, né? O poema, diferente da prosa, né? Sempre vai ter essa condensação. Sim. E cada palavra, se a pessoa está aberta, toca de alguma maneira, né? Na metáfora, no símbolo, no que quer dizer, e abre caminhos de entendimento, de sentido, né? Então, assim, então é muito aberto. Você precisa falar assim, Marcos, o que você quer dizer? Assim, isso daqui, é que você falou um tempo atrás, eu escrevo para mim.
É algo assim, que se realmente... Para mim, o que quiser para mim é o eu lírico, ou a gente fala assim, a alma, é o ser, né? Se escreve para o seu ser, mas o É o que é ser o liberto seu pelo ser? pensamento, né? O ser liberto pelo pensamento, liberto do tempo, do espaço, do julgamento. É, é, a questão brava, então, mas isso daí é importante, é como assim, como esse tem uma coisa de memória, né? Tem algo a ver com memória, então esse registro, para mim, para o Marcos, que estou envolvido sempre nas angústias, nas demandas do dia e da noite, ele sempre me lembra disso, né? Quer dizer, a gente, no meu entendimento, a gente nasce num mundo, né, de primeiro tem sua mãe, você descobre o seu pai, a tua casa, depois você vai para o parquinho, vai para isso, como o bairro, né? Você vai vendo, né? Daí a gente vai caminhando, você aprende alguma coisa, você vai sendo ensinado na escola, na família, na igreja, depois você vai para o mundo do trabalho, como se, né, esse mundo, e isso fosse sempre, esses limites da relação fosse a realidade, né, a realidade plena, tá com a sua mãe, a realidade é você com a tua mãe, está dentro de casa, é sua pai, sua mãe, seus irmãos, a realidade é esse mundo, não é assim, e é como se né, no nosso mundo, mesmo escrevendo a poesia, publicando, for fazer um lançamento, é como se isso tudo fosse, de certa forma, uma prisão, né? Onde estamos aprisionados, né? E é pouco, porque se você olha pela fresta, né, o que é a vida? Né? A nossa vida, a vida de todos nós. Ou você, o que é o mundo, né? O que é o mundo já? Agora, o mundo todo, não o mundo que seus olhos alcançam. Quando você percebe, você flagra uma certa totalidade, né? Digamos, se você intui o, vamos falar assim, do tempo, ou do espaço, ou dos elementos, que são os infinitos todos. Né? Você está num lugar no espaço, um lugar no tempo, inserido numa dimensão que você nunca... Só de forma abstrata você consegue se ver, imaginar, né? O mundo, quer dizer, a complexidade do seu corpo, da sua natureza, a brevidade da sua vida, a extensão do cosmos, se você vê o seu planeta Terra no sistema solar, numa galáxia, num conjunto de galáxias, né, num universo que talvez seja parte de muitos outros universos, infinitos. Multiversos. Que sabemos, né? E não são invenções científicas, de discursos científicos, são coisas... Você nem precisa ter acesso à ciência. Se um antigo olha para o céu noturno azul, ele pode ter o mesmo assombro de infinitude, porque essa ideia já vem muito antes. Então é como se você, de um lado, nós somos aprisionados num monte de necessidade e cuidados, de outro temos milhões de possibilidades. Isso é tudo muito espantoso. Esse poema acho que eu fiz uma coisa, numa época num instante de muita angústia de morte. Daí, angústia de morte, puta, mas eu passei por essa vida e tudo bem, porque eu consegui ver alguma coisa que valeu a pena, muito a pena. Olhou pela fresta então, e viu que valia a pena, né, certo? É uma coisa muito, muito espantosa. O que quer dizer no poema infinito, né? Uma dimensão que não tem, que nunca, mas quer dizer muitas outras coisas. Tem um poema do Drummond, né? Que é o soneto, né? Que ele tem essa mesma angústia, né? Um certo vazio, uma experiência de insignificância, e no final ele fala da eternidade. Ele grita pela eternidade. O que é eternidade? Né, o que a gente estava falando quer dizer o que eternidade? De certa maneira, quer dizer o infinito. Né? Quer dizer, são dimensões que a gente acessa enquanto ideia, enquanto percepção. Sim. Né? Então tem algo nesse poema que você tem razão, que é um pouco que o poema, e não adianta eu discursar a respeito, né, que o poema fala muito mais, né? Essa sensibilidade, né, muito
sensibilidade, muito. O que estava Se dentro eu de você explico no o momento poema, da ele criação. se perde, né? Se eu explico o poema, ele se perde, né? O esplendor da criação, entende? Né? Como é que você pode estar assim mergulhado, preso, se você mesmo, né? Você está diante do esplendor da criação, e isso não é uma fantasia, né? Onde você mesmo, cada um de nós, é a própria criação, né? Se você falar em termos religiosos, as pessoas entendem. Pode ter religião, não ter religião, tanto faz. Você vê algo como realmente o esplendor da criação. E tudo é o esplendor da criação, né? Entende? Então são coisas que a gente, né, o humano está inserido nesses, transitando nesses polos. Eu Sim, não vejo muito adianta como querer calar muito por muito tempo algumas das dimensões, porque elas vão reclamar a sua presença, vão reclamar ali um estado você tem que de. comer arroz, tomar água. De fato, Seus... então, quer dizer, né? Não adianta, é aquela história também, às vezes você nega a sua criança interior, às vezes você nega seu lado emocional, às vezes você nega seu lado racional, e dali um pouco ele começa a gritar dentro de você, opa, a conta não fecha, as coisas não batem, tá faltando sentido. Isso Então, aquilo vai te incomodar. E o legal é isso, de repente aquele incômodo virou uma poesia, não é? Aquele incômodo de uma falta exatamente. de saída, de ver as coisas, você conseguiu transformar numa poesia, eu achei isso muito legal. E é incrível, se não fosse isso, teriam acabado os livros, os poemas, as obras de arte, as pesquisas, a gente está sempre diante do espanto, né? O Ferreira Goulart fala, depois ele fala assim, olha, não me espanto mais com nada, parei de escrever poesia. Mas a gente está diante de um espanto, né? E daí desse espanto, desse assombro, nascem as artes, né? O poema, a música. Muito bacana. Mas avançando aí, qual o próximo que você gostaria de trazer aí do seu? Jardim de Luxor? Tem mais um aí? Eu queria eu gostei de todos. Esse é que ele é mais longo, né? Do Profecia, tá bom? Qual? Profecia é bom. Profecia eu gosto bastante. Por isso eu deixei para depois mesmo, né? Se Iemanjá convidasse Minerva para ver o mar, se Anubis levasse Ícaro calmamente para voar, se Osíris pedisse as flechas de Oxóssi para caçar, clamando por Deus, me pergunto, quando será? Se Horus convidasse Diana à noite para dançar, se Hipnos levasse Ansã para adormecer e sonhar, se Baco chamasse Dionísio para um drink a mais, clamando por Deus, me pergunto, quando será? Se Nefites chamasse Ártemis para tomar chá, se o Cupido convidasse Ísis hoje para se apaixonar, se Xangô levasse Hefesto para um farto banquete, clamando por Deus, me pergunto, quando será? Se Amon-Ra convidasse Thanatos para brincar, se Amite levasse Afrodite de branco para casar, se Poseidon desse puros lírios para Oxum plantar, profetizando, meu Deus, eu sei, algum dia será. É um tá lindo, né? poema que mexe com sincretismo, né? Com crenças, com Deus. E só vou aproveitar para dar uma boa noite aqui para o Rony, que acabou de chegar, o P. Barbosa Alves, o Henri, para a Alessandra, escritora, o Evanildo e para o Ivo Pazin. Boa noite, tá, pessoal? Obrigado por comparecer aqui na nossa live, onde eu, Luxor Kron e o Marcos Arraes estamos lendo, comentando e desfrutando desse momento incrível de trocar percepções sobre os nossos textos poéticos, né? Muito rico, muito bacana, muito divertido e profundo também. Bom, esse poema é para falar de sincretismo, esse poema é para falar de diversidade, até o título que ele traz, né? Então, é uma forma de entender que o que Deus ou os deuses, como querem de nós, é a mesma coisa, só que por linguagens, meios e até divindades que se colocam de forma diferente. Mas o que eles estão esperando de nós, de repente, é essa situação que eu coloquei no poema,
é a interação, é a conversa, é a descontração, é o bom relacionamento. Então, o que eu imaginei, quando eu escrevi esse poema, quando eu coloco no verso, o que eu sei que um dia será, eu sei que um dia os adeptos das diversas religiões vão conversar, vão brincar, vão trocar ideias, vão trocar presentes, vão conviver em harmonia, sem embates, sem lutas, sem guerras, sem desentendimentos, com respeito. Então, é como se cada um pudesse ter seu espaço, ter sua crença e mesmo assim conviver em harmonia. Da mesma forma que os diversos deuses que eu estou colocando aí da mitologia grega, egípcia, afrodescendente, romana, estão aí convivendo em harmonia, nós também devemos aqui embaixo, vamos dizer assim, buscar esse convívio harmônico. Então, o meu entendimento de que o que a divindade realmente quer do ser humano é esse comportamento, e não que nós, infelizmente, fazemos muitas vezes com prepotência, com arrogância, com discriminação, com não respeito à diversidade, de vários tipos aí, com intolerância religiosa. Então, eu criei esse poema tentando perceber, retratar o que seria um convívio harmônico e pacífico que pudesse nos espelhar aqui também, termos nossa convivência harmônica, pacífica e com respeito, respeitando as diferenças, né? Você vê que as figuras que eu coloco no poema é um convite, né? Um Deus chama o outro, convida o outro para um banquete, para voar. Deixa eu te mostrar o mundo da minha percepção, né? O Ícaro que eu coloco lá na situação, né? Vamos ver o mundo segundo a minha percepção. Quer dizer, se cada religião dessa, ou cada adepto da religião buscar simplesmente apresentar a sua proposta, uma forma de ver o mundo para as outras religiões, para as pessoas como um todo, e não ver isso de uma forma tão conflituosa, é isso que é a minha expectativa, é isso que eu quero dizer profetizando. Eu sei que algum dia será, né? Algum dia encontraremos essa maturidade de ter esse sincretismo. Não é uma coxa de retalho, não estou falando para as pessoas saírem abandonando suas crenças e acreditarem em tudo que aparecer pela frente, não é isso. A questão toda é que o convívio harmônico e pacífico é bom, e alargar nossa percepção a partir do entendimento do que uma outra religião traz não vai fazer que a gente perca a nossa crença, a nossa fé, não vai fazer com que a outra pessoa nos convença de nada. É simplesmente entender qual é a outra proposta, qual a outra forma de visão e de que forma aquilo poderia enriquecer nossa vida, nossa existência, né? Até porque eu acredito que as religiões, elas são meios, não um fim em si. Todas elas, né? O fim é nosso contato, ao menos eu falando aqui no âmbito de pessoas que têm uma vida religiosa ou espiritualizada. Eu entendo que a experiência espiritual, ela é um meio para se buscar um fim. E esse fim é a plenitude, a felicidade, a contato com o que você acredita, com o que você chama de Deus ou divino. As religiões vão ser meios de você conseguir chegar nesse estado. Por isso que quanto mais aberto o leque você tiver a entender outras propostas, talvez te traga uma chave, um insight, um entendimento que possa ser o próximo passo que você precisa para te tornar mais pleno, mais próximo, né? Eu tenho minha religião, mas eu não nasci para ser dessa religião, eu nasci para utilizar essa religião para alcançar um estado de mais plenitude, de mais consciência, de mais felicidade. E a gente deveria entender religiosidade dessa forma, né? E não como algo que divida, que seja sectarista ou que seja um fim em si. Eu não acredito que eu estou salvo porque eu sou de uma religião. Eu acredito que a religião vai me permitir chegar num estado em que eu vou estar mais feliz, mais satisfeito, mais pleno comigo mesmo. E acredito que é para isso que elas existem. Então, esse sincretismo que eu trago no poema é uma forma de ver as coisas de uma forma mais plural, mais democrática, e com um pouco menos daquela arrogância que a gente falou no começo, né, Marcos? Que atrapalha não só o meio científico, mas atrapalha no meio religioso também. Sim, Foi essa mensagem que eu tentei passar com esse poema. Eu tenho eu aprendi a ler poema, eu aprendi a ler poesia, sim, né? Quando eu comecei a musicar poemas, né? Hoje mesmo eu estou acabando de mixar, são 12 poemas musicais, Drummond, Bandeira. Então hoje eu vou te clássico, porque eu escolhi. Você consegue mostrar alguma coisa aí pra gente, Marcos? Vou sim, mas deixa eu só falar só. Então, isso foi muito legal. Foi na pandemia que eu comecei a fazer para valer isso, né? E para fazer isso foi onde eu aprendi ler poema, tipo assim,
passar muito tempo no poema para entender, mas para entender como se fosse o coração do poema, sabe? O tema. E a partir daí eu consegui fazer as músicas, né? Então é interessante porque quando eu leio, você falou um monte de coisa que é interessante para você ouvir, né? Então, embora ele tenha nesse plano, né, tem os elementos do sagrado, né? Eu ouço assim, né? Eu leio assim, por exemplo, eu leio assim, né? Para além, para além ou muito aquém do sagrado, né? Eu vejo assim, ver o mar, voar, caçar, dançar, sonhar, adormecer e sonhar, um drink a mais, tomar chá, se apaixonar, um farto banquete para brincar, para casar, e plantar. E algum dia será. Ele é cheio de esperança, cheio de otimismo, Esperança. né? Sim, E afirma um desejo muito mais profundo, um otimismo de que um dia há de ser graças aos deuses. Porque os deuses assim o querem. Então, se eu fosse musicar esse poema, eu a partir desse sentimento, muita esperança nesse futuro e que os deuses querem para eles e querem para mim, porque eu quero ver o mar, voar, caçar, dançar, sonhar, um drink a mais, tomar chá, apaixonar, fardo banquete, brincar, casar, plantar. Olha que belezinha, algum dia eu vou querer fazer uma outra live para você me mostrar esse poema musicado, hein? Você sabe que alguns poucos poemas, uns 2 ou 3 meus, eu tentei musicar também, saiu alguma coisa, mas assim, eu não tenho o dom do canto, então, mas tentei musicar alguma coisa, e se você tiver poemas musicados seus ou desses outros escritores famosos... Eu tenho meu... Eu tenho um disco instrumental, tenho um de canção minha, e eu tenho uma nova geração assim, de músicas que eu tenho feito com letras minhas, e tem esse trabalho que eu terminei, que daí eu vou te mostrar mesmo, porque eu vou lançar esses dias, que são 12 poemas musicados, né? São 7... Se você tiver com violão, toca um pouquinho aí pra gente, né? A gente tem tempo ainda tem um tempinho. Você consegue tocar um pouquinho pra gente? Eu vou dar tempo? A gente tá finalizando aqui, mas dá tempo. Tá bom, vou tentar fazer tá bom? Vou tentar fazer porque foi na pandemia e eu abri, tinha a obra completa do Manuel Bandeira e eu abri aliás, eu não queria mais tocar nenhuma música minha, nem MPB, nem nada, do que sei lá, de centenas de músicas eu parei de tocar. Daí eu abri o livro, abriu esse poema e eu fiz a primeira música, tá bom? Eu não sei se eu vou lembrar, porque faz tempo que eu não toco, mas é assim. Lá, então chama Epígrafe, que tá acho que nas cinzas das horas do Manuel Bandeira, tá bom? Tá. E daí eu fiz um samba, vou fazer um pouco mais rápido, porque pra gente ter tempo, né? Lá, 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 sou bem nascido menino, fui como os demais feliz, depois veio mau destino e fez de mim o que quis. Depois veio mau destino e fez de mim o que quis. Veio um mau gênio da vida, rompeu em meu coração, levou tudo de vencida, fugiu como um furacão. Turbou, partiu, abateu, queimou sem razão nem dó. Ah, que dor, magoado e só meu coração ardeu só, meu coração ardeu só, meu coração ardeu em gritos dementes na sua paixão sombria e nessas horas ardentes ficou essa cinza fria, ficou essa cinza fria, esta pouca cinza fria, esta pouca cinza. Lá,
lá, lá, lá. Tá meio rápido, mas lá, lá, lá. Sou bem nascido menino, fui como os demais feliz. Depois veio um mau destino e fez de mim o que quis. Depois veio um mau destino e fez de mim o que quis. Olha, muito bacana, muito bom. Parabéns. Obrigado aí por abrilhantar nossa live, além de poesias, com uma música, né, um poema musicado. E quer dizer que dentro de pouco a gente consegue, então, vai conseguir ter acesso a esse material aí pelo seu perfil? Muito bom. Acompanhem lá, então todo mundo tá aqui vai ver a live posteriormente. Tá certo, vamos. Tá muito bonito mesmo. Tá bem interessante. Estilo MPB bem rico, gostei dos acordes, né? Como musicista, percebi aqui a beleza da sua composição, gostei bastante. Melodia e tanto também de arranjo. Parabéns. Um pouco rápido, toquei muito rápido. Tá certo. Bom, realmente o nosso tempo tá avançado, tá bom, Marcos? A gente está aqui com 1h15, é porque, na verdade, a gente passou ali aqueles 15 minutos falando mais da gente, dos livros, né? Dos lançamentos, e aí depois ficou 1 hora mesmo mais para a gente falar dos poemas, mas essa hora também dos poemas, ela já está chegando ao fim. Eu só queria ler um último seu para encerrar. Esse não precisa comentário. Primeiro, porque eu acho que não cabem comentários, porque ele é fantástico. E segundo, porque também dali eu já passo as palavras para você fazer suas considerações finais, tá bom? E eu queria encerrar essa sessão de leitura de poemas com esse poema que eu gostei bastante, tá bom? Qual que é? É o poema número 94. De agora em diante, cruzarei a ponte e sorverei cada instante como fonte leito do grande mistério. No vento forte voarei, não há dúvida que o sagrado é intenso, enquanto o tinhoso tempo escorrer entre os dedos. E sobre meus dedos saltarei, sobre os meus medos saltarei, porque todo momento é precioso e não há sequer um mísero segundo a perder. Vamos ler de novo, ó. E sobre meus medos saltarei, porque todo momento é precioso e não há sequer um mísero segundo a perder. Esses nós não vamos comentar, porque os comentários, como você bem diz, limitam a beleza da interpretação do verdadeiro sentido do poema. Então vamos deixar que cada um que ouça esse poema agora ou em casa posteriormente, quando for via live, reflita sobre a profunda beleza desses seus versos que me tocaram bastante, tá bom? Obrigado. Finalmente, aqui, só dar um alô para as últimas pessoas que apareceram aqui, o Rony Tavares, versos e incômodos, o Embro também estou assinando, e poeta Fábio Ribeiro também entrou. Estamos aqui na parte final da nossa live, tá bom? Queria agradecer imensamente sua presença, tá bom, Marcos? Carinho de estar aqui no Jardim de Luxor conosco, você é sempre bem-vindo para voltar futuramente para novas lives, e sucesso nos seus projetos, e assim, experiência literária que a gente trocou aqui, a percepção, tudo isso é muito válido mesmo, entender como outros escritores percebem o que eu escrevo e poder transmitir também para outros escritores o que eu percebo do texto deles. É muito importante para mim ter esse espaço aqui e trazer escritores como você no Corrente Poética aqui do Jardim de Luxor. Então, fico muito feliz mesmo aqui pelo carinho da sua presença, tá bom? Queria passar aqui a palavra para você também, para você fazer suas considerações finais, tá? Tá. Eu que agradeço o convite, tá bom? O espaço aqui. E ao Átila também, né? Que botou a gente em contato. Bom? Sim. E foi bem legal, né? Foi bem interessante mesmo, né? Conversar. Espero que a gente retorne. Já eu aceito o convite, vai ter o disco novo aí. A gente vai tocar, posso fazer a música. E quem tiver interesse, procura na Amazon mesmo, ou na Ex-Editora, Marcos Arraes, AIS no final, né? E você pode adquirir em e-book ou a entrega, tá bom? Acho que é então, isso, né? Sim, claro, todos já estão nos contatos de adquirir o material aí, né? A produção literária.
E é isso, gente. Obrigado também a Foi um todos vocês, tá? Aqui. prazer te conhecer, Prazer. tá bom? Prazer, foi muito Todo legal. mundo que apareceu online aí na live, todo mundo que vai ver a live posteriormente, a live vai estar disponível, vai ser uma publicação em collab aqui também, com o perfil do Marcos Arraes, então vocês vão encontrar a live para assistir novamente, tanto no meu perfil quanto no perfil dele, tá legal? Vocês também vão encontrar essa live no Spotify, porque eu tenho um podcast poético, eu divulgo conteúdos lá, e todas as lives do Corrente Poética eu coloco também no Spotify para as pessoas conseguirem ouvir ali, dirigindo, fazendo outras coisas, né? E também um canal no YouTube chamado Jardim de Luxor. Então, se vocês procurarem no Spotify Jardim de Luxor, vão encontrar. Se procurarem Jardim de Luxor como canal no YouTube, também vão encontrar. Esse conteúdo vai ter 3 formas de ser assistido também. Então, peço que, por favor, curtam, sigam, compartilhem. E também o perfil do Insta, tanto o meu quanto o perfil do Marcos Arraes, tá bom? A gente tenta produzir aí um pouco de cultura, literatura, poesia, arte com muito carinho para vocês. E esse espaço aqui está sempre aberto, tá bom? Quiserem participar do Corrente Poética, escritores anônimos, escritores com poucos livros publicados e até escritores sem livros publicados, o espaço do Jardim de Luxor está sempre aberto, porque nosso slogan é que poesia é sentimento e aqui é o seu espaço. Então, de coração aberto, o Jardim de Luxor está sempre aberto aqui a quem quiser trazer sua poesia, sua arte para compartilhar conosco, tá bom? E é um grande prazer para a gente fazer esse trabalho. Então, um grande abraço para todos que prestigiaram e vão prestigiar. Obrigado. Fiquem com Deus, tá bom? Obrigado, Marcos. Até a próxima. Muito obrigado. Boa sorte. Tudo Boa tarde, gente. Todos estão aí. Não acompanho, eu não consigo acompanhar, né? Não dá para acompanhar daqui, mas a Lúcia é a última que apareceu aqui. Boa noite, Lúcia. Estamos encerrando, tá bom? Mas vai ficar disponível para você verificar nos perfis depois de todo mundo que tiver interesse. Tá. Grande abraço para todos. Boa noite. Abraço.